Amém. Glória a Deus, né? Opa, tempinho seco aí dá uma tosse em todo mundo, né? Vamos começar agora já. Glória a Deus, né? Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez, Senhor, declararmos sobre as nossas vidas o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Pedindo ao Pai querido que o Senhor possa nos fazer compreender um pouco mais da história da tua casa, Senhor, a história da igreja, e principalmente aquilo que nós sempre temos orado para não cometermos alguns erros, Senhor, e até entendermos este momento. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ok, gente. Glória a Deus por todas as coisas. Avançamos aqui por mais um domingo. Deixa eu ver quem que já está aí. Alisson, Rosângela, Karina. Abraço a todos. Glória ao Senhor. Amém? Amado, nós vamos para a segunda parte da pós-modernidade e nós vamos estar tentando enxergar um pouquinho mais na questão geopolítica. O que é essa questão geopolítica? Eu sempre falo assim que, às vezes, nós precisamos entender o que está acontecendo na política, o que está acontecendo no mundo ao redor. Ô, Juliano, eu falei com você, né? Foi complicado aquele dia, sexta-feira, viu, Juliano? Mas eu vou lembrar, tá bom? Nós vamos fazer isso. Então, essa questão de uma certa forma, aconteceu na história do mundo, né? O que uma guerra lá na Síria pode influenciar as coisas de hoje, o que uma decisão política pode influenciar a igreja. Bom, diga-se de passagem, é o que nós estamos vivenciando. Há uma decisão política com respeito à pandemia, é uma decisão extremamente política, uma canetada política, e nós estamos vendo toda a mudança estrutural na vida da igreja. Então, isso é uma questão geopolítica, uma questão ligada à geografia política que vai influenciar. A nossa preocupação aqui é até onde isso vai, como que isso fez. Então, o que nós vamos fazer, gente? Nós estamos falando aqui até a década de 60, 70, tá? Muitas coisas aconteceram, temos coisas positivas, coisas negativas no meio geopolítico. Nós vamos separar aquilo que foi importante e que, de uma certa forma, trouxe alguma questão para a história da igreja. Tá? Nós não podemos ficar aqui pensando assim, o que nós vamos estudar? Não, nós vamos estudar aquilo que nós entendemos que é importante para a igreja, então, ou para a nossa história, tá bom? É isso que nós vamos estar fazendo aqui. Deixa eu só arrumar aqui o meu negócio. Puxa vida. Ok. Tá? Então, assim, esse é um aspecto que nós precisamos estar entendendo. Então, nós paramos aqui. Tá? O que é uma visão geopolítica desta época? Como que as questões vão sendo trabalhadas? A primeira situação que vai anteceder a Segunda Guerra Mundial, mas que a Segunda Guerra Mundial foi uma decepção diante da humanidade, tá? Diante do admirável mundo novo, nós falamos um pouquinho na aula passada. A Segunda Guerra Mundial fez muitos antropólogos, filósofos, especialistas comportamentais assim entrarem numa desilusão com a humanidade e também com Deus. É interessante que o homem fez a caca toda, né? As coisas erradas e a pergunta que mais se ouviu em plena Segunda Guerra Mundial, onde estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? Sempre o homem não é capaz de dizer assim, peraí, onde que nós erramos, por que isso está acontecendo? É interessante, tá? E é um perigo que nós podemos correr. É claro, gente, que no meio dessa situação toda, nós tivemos os remanescentes, nós vamos falar um pouco sobre os campos de concentração, rapidamente. Citamos algumas pessoas que tiveram um posicionamento assim cristão diante de tudo aquilo, o que as igrejas fizeram também. Mas há um acontecimento que antecede a Segunda Guerra Mundial, que ele acontece entre a primeira e a segunda. E lembrando, gente, que a Primeira Guerra Mundial praticamente acabou com o sistema europeu, principalmente a Alemanha, onde a Alemanha teve que pagar
uma dívida enorme para alguns países, principalmente a Polônia, a Tchecoslováquia, tá? A Hungria, Ucrânia, né? Tá? Então, você vai ter a Alemanha assim, quase que quebrando, por isso que quem já leu Mein Kampf, né, a autobiografia do Hitler, vai saber como é que ele encarou aquilo, por que ele reagiu e etc. Não justificando, por favor, gente. Mas bem. Mas esse período, e isso que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, vai influenciar todas as nações. A mais prejudicada é os Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a questão da bolsa de valores, o capitalismo, né, as correntes Max Weber e outros pensamentos, né, do capitalismo estavam muito fortes. Então, é o período entre as guerras foi marcado pela crise de 1929, pela ascensão do regime totalitário em vários países europeus e no Japão. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se enfraquecem, surgem os países totalitários, né, que vão realmente fazer algumas questões muito grandes. Então, já havia sinais indicando o colapso do sistema econômico global, como a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Milhões de pessoas perderam suas economias e um assustador aumento de desemprego, fechamento de 3 mil bancos e milhares de empresas, queda da produção industrial e altíssima inflação. Quem já leu sobre esse período sabe que era muito comum você ver do Empire State, né, um dos prédios mais altos, que funcionava antigamente a três sedes da Bolsa de Valores, como funcionava também nas duas torres, você sabe disso, que tanto é que o ataque pensou-se que foi na economia, né? E aí tem as teorias das conspirações. A primeira teoria da conspiração é que há um grupo que comanda todo o regime econômico do mundo. E de vez em quando eles fazem isso. Primeiro foi a queda das bolsas, em 1929, depois foi a queda das duas torres, aí isso bagunçou tudo. E agora eles estão usando esse vírus para acabar com a economia. Então, esse é um pensamento que é chamado de teoria da conspiração. Tá? É um pensamento que está crescendo muito em alguns segmentos, principalmente nos escatologistas modernos, que eles começam a observar essa tendência. Então, eles vão estudar desde 1929 exatamente o que acontece. E cada vez que acontece esse boom, tá, causado por uma tragédia, causado por um colapso, Segunda Guerra Mundial, causado pela destruição das duas torres, causado por um vírus, algumas famílias, tá, e eles chegam a dizer que são 9 famílias ao todo, tá, é, crescem demais e aumentam o seu poder. É interessante, é uma teoria chamada da conspiração, porque não tem base científica, histórica, são evidências, mas muito forte, que tem crescido muito nesses dias por causa da fala desse povo desde 1903, 1904, antes da Primeira Guerra Mundial, que é uma fala de que o mundo precisa de um líder único. E essa fala tem crescido aqui. Há 3 semanas atrás, numa entrevista, né, duas pessoas, um delas é um francês, um historiador, falou assim: a pessoa mais indicada seria o Papa, porque ele agora está unindo as religiões. Né? Você sabe que o Papa foi lá para o Oriente Médio fazer um acordo, sei lá, uma paz com os muçulmanos. O antecessor dele, o Bento e o João Paulo II, já tinha feito esse conchavo também com a Igreja Ortodoxa. Então, o protestantismo, a Igreja Ortodoxa e o islamismo e o judaísmo, falta apenas esse ponto, talvez para eles conquistarem, ou esse líder conquistar, seria aceitar a paz em Israel, permitindo o terceiro templo, né? E aí, quando me perguntaram o que eu acho, porque eu tenho muitos alunos, né, que acompanham, um aluno, professor, o que o senhor acha disto? Indicando o Papa. Eu falei assim, é sério isso? Porque o Papa simplesmente pode falar assim, olha, eu não sirvo para esse lugar, mas o fulano serve, porque o Apocalipse fala que quem vai indicar a besta ou quem vai indicar o anticristo é a besta. Né? Então, são teorias da conspiração e tudo mais. Isso aqui é uma maneira didática, né, que eu sempre coloco para os meus alunos, né? O New Day, a quebra da bolsa aqui ficou faltando, a Europa, o que acontece pós 1929. Eu não coloco aqui, porque aí eu vou estudar depois o que acontece no Brasil, igreja, no Brasil, Europa, igreja, e América do Norte, igreja. Porque nesse momento aqui que o mundo inteiro começa a entrar em crise,
começa a levantar um pequeno avivamento, não parecido, tá, com o avivamento do país de Gales, mas é um avivamento inspirado no país de Gales. No país de Gales você vai ter o Robert Evans e você vai ter a Jayce Payne, né? São duas pessoas que vão trabalhar com curas, um momento muito forte, né? Só que não é isso que vai acontecer nos Estados Unidos, principalmente. Eles vão entrar num filão mais da mídia, né? Ou da plataforma midiática, né? Como o pessoal vem chamando. Mas é interessante, com os meus alunos eu trabalho um pouco mais, principalmente porque isso aqui nós estamos falando antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a crise atingiu a Alemanha, Holanda, Austrália, França, Itália, Grã-Bretanha e Canadá, muitos tentaram encontrar direção, tá, e segurança em ideologias. Quanto maior a crise, maior é o crescimento das ideologias. É o que nós estamos vendo. O Brasil teve uma crise de corrupção, cresceu-se ideologia Y da direita e da esquerda. E agora a minha pergunta é qual é a ideologia que está se firmando? Porque agora todo mundo fala, eu estou decepcionado com a direita, decepcionado com a esquerda, e o que, que nós vamos ter? E aí é um perigo muito grande, gente, porque sempre tem o medo de um termo que foi criado por um francês, ele foi muito usado e ele está sendo usado agora, que é uma palavra bacana, terceira via. A expressão terceira via, gente, é algo que vai pegar tudo de bom de um de cada lado, só que ele bebe das águas do humanismo e do existencialismo. Então é apenas ideológico, não existe lugar para a fé. Ou a fé é individual. Eu respeito você, você me respeita. O teu corpo é teu, o meu corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Então, assim, e vai surgir nesse período aqui, agora nós estamos falando de 1929, voltando um pouco aqui, vão surgir também as ideologias, e são essas ideologias que quase irão acabar com a Europa. Então, em 1922, ó, o fascismo se instaurou na Itália com Benedito Mussolini, vai até 1945. Sua ascensão aconteceu com o apoio da Igreja Católica e de grande parte das classes altas por medo da ameaça comunista. É interessante, amado, que parece que a história se repete, tá? E Hegel vai dizer que realmente a história vai se repetir. Então, com medo de uma ideologia X, tá? Nós precisamos entender que o Brasil também foi para uma outra guinada. E aí que você precisa perguntar. E aí que eu tenho lido, eu li muito essas 2 semanas, até fiquei comentando com a Ângela, muita coisa que eu li sobre análise de filósofos e antropólogos e sociólogos, né? Principalmente da bancada evangélica, analisando a bancada evangélica, analisando a questão do Bolsonaro, a questão da esquerda, a soltura do Lula, o que eles estão comentando. E uma das coisas que todos eles concordam, gente, é exatamente esse aspecto de que no caos, o primeiro que gritar eu tenho um bote, todo mundo corre, não vai querer ver quem é, o que pensa, o que faz. Então, esse é o problema que o Brasil está passando. Tá? Então, quem prometer essa salvação, todo mundo vai pular no barco dele. É o que aconteceu lá atrás. Tá? Nós estávamos vivendo uma situação tão difícil, o primeiro que falou tem a saída, todo mundo pulou. Não estou falando que é certo, nós estamos analisando uma questão comportamental social. Tá? Aonde estava a igreja nisso tudo? Nós vamos chegar um pouquinho lá. Porque realmente, né, alguém escreveu, a tempo de nós pegarmos a fé, o azeite das nossas lâmpadas, com toda certeza. Você vê, eu estou um pouco chateado, né, mas não me deixei abalar para minha imunidade não cair, mas pouquinho antes de entrar a pandemia, em 2019, eu fiz um casamento lá na Monte Hebron de 2 pastores. Tá? O pastor, tá? O Pedro, né, o pastor Pedro, ele teve Covid essa semana, pegou na segunda, na terça ficou mal, na quarta começou a piorar, na quinta morreu. Então, assim, nós estamos vivendo um momento assim que você não sabe, né? Fala com ele, opa, como é que estão as coisas por aí? Estão tudo jóia. Ele desliga o telefone, o cara vem a notícia que ele veio a óbito. Então, nós estamos vivendo dias muito complicados. Por isso estou falando, esse é o perigo de surgir. Agora, imagine isso a nível mundial. E é esta proposta que o anticristo vai chegar. O anticristo vai chegar com uma proposta de, olha, a besta, né, que é o ser religioso, uma pessoa figurando religiosidade ou religião, vai dizer, olha, o mundo caminha para cá, mas se nós confiarmos nesse indivíduo aqui, nós conseguiríamos unificar o mundo, fazer um mundo global.
Então, como foi Mussolini em 1922 e tantos outros casos, né? Veja só que já o nazismo imperou na Alemanha por voto, tá? Em 1933, quando Adolf Hitler se tornou chanceler, encerrando a República de Weimar. Essa República do Weimar, o Weimar, né? É uma república que Hitler conseguiu, nos seus discursos, acusar essa república de ser a causadora da tragédia da Alemanha. Então, o primeiro que se levantou acusando, olha, a vacina não deu certo por causa dele, ele é o genocida, ele é o culpado, e você vai isso para a Europa. Então, Hitler ascendeu com esse discurso de, olha, ele fez caca, eu vou fazer certo. Então, é muito perigoso esse momento que nós estamos vivendo a nível mundial, porque pode se levantar uma pessoa aí com uma solução X para todas as coisas e todo mundo nessa carência, nesse desespero, esquecer que os nossos olhos deveriam estar voltados somente para Deus, tá? Você vai ver pessoas, eu tenho visto isso, pessoas indo para segmento espírita, a mesma pessoa depois vai para o segmento afro, né, os terreiros de Umbanda, essa mesma pessoa vai fazer campanha na quinta ou na sexta na igreja pentecostal, na Universal, e no domingo assiste os cultos online de várias pessoas, já até assistiu do meu. Tá? Então, assim, são essas pessoas que eu tenho chamado assim, que elas estão abertas para tudo, mas o que, que elas estão procurando? Elas estão procurando uma resposta. Tá? E é esse o perigo que acontece nesse período aqui. Então, o Partido Nazista, então, se dedicou a espalhar pela Alemanha uma versão nacionalista do socialismo. Nós não vamos perder tempo aqui, mas é só para você saber como é que aconteceu, responsabilizado e responsabilizando, tá? Tanto os judeus, por que o Hitler vai culpar os judeus, gente? Quem leu Mein Kampf sabe disso, mas para quem não leu, tá? E saiu agora uma outra biografia de Hitler vem só validar essa informação de que ele tentou fazer empréstimos enormes, a República Weimar, né? Ou Weimar, né? Como diz. Mas eles tentaram fazer empréstimos e os judeus não fizeram, porque todo o banco, a Europa toda estava nas mãos dos judeus. Há uma promessa sobre esse povo, ok? E aí o Hitler, quando sobe, fala assim, ó, na realidade, Hitler não fez uma perseguição direta contra os judeus a princípio, mas ele queria o poder que o judeu tinha. E aí houve toda aquela ganância, né, da roubo de quadro. Agora, há pouco tempo, foi devolvido um quadro de não sei quantos milhões de dólares, né, para uma família cujos avós, que eram donos do quadro, morreram no campo de Auschwitz. Então, assim, a ganância como tomou muito conta, mas o Hitler, a princípio, que queria o quê? Aniquilar. Depois, ou o diabo entrou, ou o demônio entrou, a ideologia entrou, sei que acabou saindo nessa situação de mais 6 milhões de judeus mortos. Mas Hitler tentou culpar e dizer, ó, aconteceu isso por causa desse povo. E todo mundo se levanta contra. E ele começa a pregar um idealismo. Na Espanha, gente, e a Espanha até 1975, Francisco Franco, né, os pais dos meus pais, do meu pai, no caso, fugiram da Espanha, né, por causa desse cidadão aí, por causa da perseguição. E a minha avó, mãe do meu pai, contava que ela largou tudo para trás, né? Eles nem roupa pegaram. Quando eles souberam de um navio que estava vindo para Santos, né? Eles foram correndo no desespero. Quem pode falar um pouco mais dessa época, que é o José Luiz, porque a infância dele foi nesse período aí. Ele tem muita coisa para contar. Enfim, essa guerra civil espanhola que vai impor uma ideologia, tá? Vai trazer uma perseguição aos protestantes também, tá? Então, tudo isso vai acontecer, que nem Hitler vai mover uma perseguição muito grande aos protestantes também, mas nós já vamos chegar, eu estou falando primeiro a questão geopolítica, o que está acontecendo. Então, em Portugal, Antônio Salazar, né, chegou ao poder pelo regime Partido Único, inaugurando o Estado Novo. Ele também moveu uma questão ideológica, quem já leu sobre essa figura em Portugal, tá? Ele se torna um fascista, né? E ele, com o comando deles, debaixo da ordem dele, muitas pessoas são executadas, né? É um período muito complicado. E aí no Japão, vocês estão vendo que nós estamos fazendo um passeio geopolítico, né? No Japão Imperial, especialmente a partir de 1932, tá? Nós estamos falando um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, o totalitarismo, o nacionalismo, a cultura militarista se tornaram dominantes do país, levando a expandir
sua influência em Manchúria, na China e na Indochina. Então você vai ter também os países asiáticos, né, bebendo dessa ideologia do fascismo, dessa ideologia de alguém pode nos salvar. E é sempre assim, alguém pode nos salvar, alguém vai trazer a solução. O Brasil viveu isso também, né? A caneta BIC ia responder para tudo, a caneta BIC ia salvar o Brasil, tá? O Chile sofreu isso, a Argentina com Perón sofreu isso. Você vai ter isso em tudo, gente. Não vai ter apenas o Brasil que é assim, não. Cada um a seu nível. Talvez o Brasil, por ser uma nação mais nova, ainda nós nem bem saímos da visão de colonização, né, ou de sermos colonos, né? Ainda não pegamos a identidade, né? Quem vivenciou a Constituição de 1988, Ulisses Guimarães, discursando, uma nação jovem, estava se levantando. Ainda temos muitos erros, a nossa Constituição ainda tem muita coisa errada, o brasileiro ainda vive essa utopia, né? O cara que sobe no poder fala, eu tenho 4 anos para ficar rico. Eu escutei isso de um vereador. O que você pretende fazer? Isso numa eleição bem lá atrás, tá, gente? Não foi nessa, não. Ah, eu entrei porque meu partido botou, papapá, ganhei, nem esperava ganhar, mas eu tenho 4 anos para ficar rico. Ele foi sincero, sinceridade, ele foi um cara sincero, mas essa visão do fazer tudo, do levar vantagem, né? No Brasil se estipulou uma questão que o próprio Pessoa, da qual foi inspirado, ele mesmo fala assim que ele tem vergonha desse tempo que ele, quando ele jogava o Gerson, né, da Copa de 70, jogava futebol, tinha aquele jeitinho, né, foi comparado com Garrincha e tal, e etc, etc. E aí ele fala assim, é a lei de Gerson, né, eu tenho que levar vantagem, mas levar vantagem no jogo, no momento ali de passar a bola. Aí pegou-se essa frase e se tornou-se uma frase brasileira, né? Entrou no modus operandi tupiniquim, né? Levar vantagem em tudo, né? Lei de Gerson. Só que é uma lei demoníaca. Ele mesmo fala disso. Eu não sei se você sabe, os pais dele são cristãos. Ele fala, eu tenho vergonha dessa frase, que inclusive ele tentou, tipo assim, pedir que se fosse proibido de usar essa lei. Mas acontece em todo lugar, aconteceu na China, aconteceu aqui. No Brasil, Getúlio Vargas, o famoso Getúlio Vargas, estabeleceu o governo provisório, depois um governo constitucional. Quem pegou essa época sabe, por fim, é um golpe militar ou um Estado Novo em 1900 até 45. Eu entendo, gente, que o golpe, Silas Fernandes, entendo que o golpe militar aconteceu nesse período, depois do que aconteceu em 64, foi um levante contra uma ideologia muito forte que estava entrando no país, entendeu? Então, me desculpe quem pensa o contrário, estou dizendo a minha opinião, talvez a única vantagem que eu tenho de você é que o microfone está comigo, mas às vezes nós precisamos estudar a história do Brasil para entender, porque às vezes nós caímos muito nessa leitura, né? De golpe aqui, golpe ali, tudo se institui golpe. Às vezes você chegar e tirar, né, uma faca da criança, que ela pode estar e pode vir a se machucar, essa criança olhar para você e falar assim, você me deu um golpe, né? Você tirou os meus poderes, você tirou minha liberdade. Não, eu estava preservando a sua vida. Então, só para fazer uma análise didática, assim, porque às vezes nós lemos o que a história está dizendo e a história escreve pela visão do autor sempre. Então, esses estados totalitários que eu falei, todos eles assim, tentaram controlar o cidadão em todas as esferas, exigindo lealdade dos cidadãos. Então, gente, quando você vê hoje, né, uma igreja, o mundo parando por canetada, comércio parando por canetada, decretos, vamos usar decreto, para ver se eu vou entender melhor, por decretos, você tem dinheiro para viajar, mas não pode viajar, você tem dinheiro para comprar comida, mas não pode comprar comida, você tem dinheiro para abastecer seu carro, mas você não pode abastecer seu carro, você quer fazer uma caminhada em volta, ainda não está assim no Brasil, mas em algumas cidades lá no sul está, no norte do país está, e em alguns lugares da França, quem acompanhou, França, Espanha, Inglaterra, tá? Você via na mídia o cidadão voltando ao mercado com compra, e os policiais chegando com 2 cacetetes já, e dizendo, e abrindo a sacola para ver se ele foi comprar mesmo, tá? Porque tinham pessoas que o sentimento de prisão, tá? É muito complicado para algumas pessoas. Você se sentir assim, ó, você não poder. Tem gente que está com saudade de poder entrar num shopping, saudade de sentar numa mesa de um restaurante. Agora imagine outras questões, né?
Eu tenho saudade de estar lá na igreja, gente, cantando. Ah, mas a igreja que está passando, né, por toda essa reforma que nós passamos, por todas essas bênçãos que Deus tem derramado, tá? Então, você olha para a igreja e você fala, nossa Deus, ela ficou pronta para ficar vazia. Eu que estou direto lá, eu tenho essas questões. Então, realmente surgem essas dúvidas e essas indagações. Então, no conjunto, foram responsáveis por alguns das maiores genocídios da história, como o Holocausto, judeu efetuado pelos nazistas, o genocídio ucraniano, que é chamado de Holodomor, ou o Grande Expurgo, perpetrado por Stalin. Né? Então, a história vivenciou tudo isso. Né? A igreja, em alguns momentos, se calou, em outros momentos, não, tá? Mas ela viveu. Então, a segunda metade do século XX também testemunha novas tentativas de reinterpretação da fé cristã por meio de categorias filosóficas contemporâneas. Como é sempre aqui, como as pessoas não conseguiram entender o que está acontecendo, visualizar o que está acontecendo, você vai ter algumas vertentes dentro da igreja. Agora nós vamos fazer uma diferenciação aqui, gente, muito séria. Primeiro, quando nesse aulão nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando da Igreja Monte Hebron, Sal da Terra, Assembleia de Deus especificamente. Nós estamos falando de uma coisa chamada de cosmovisão. Tá? Então, por isso que muitas vezes eu vou citar nomes de teólogos. E o que o teólogo tem a ver com o pastor? Ah, é o teólogo que vai influenciar o pastor. Quer ver só? Quando Derby, ou Darby, né, como diz o aportuguesado, mas o Derby lança uma Bíblia escatológica com alguns comentários, ou o próprio Robert Evans, lá atrás, que ele vai escrever sobre você ficar porque ele vai pegar das águas, né, do esoterismo. Ele pega a questão esotérica, de você ficar se calando, você ficar repetindo só esse murmúrio que aí na cultura esotérica você se enchia, né, de uma força fantástica, de uma energia, mantra que vinha sobre você. Esse cara vai pegar essa ideia e traz para dentro do cristianismo. E é ele que vai dizer que se você não fala em língua, você fica falando assim, babá, e de repente você vai começar a falar em línguas. Tá? Só que isso, muitas pessoas começaram a falar em línguas, e aí vem a pergunta que surgiu de pessoas sérias, mas espera aí, isso aí é línguas? Aonde está isso na Bíblia? Em nenhum momento houve esse repetir de consonantes ou palavras aleatórias para alguém começar a falar em línguas. Tá? Onde está essa base bíblica? E aí vem a questão muito séria desse pessoal comentando isso em 1956, 57, 1958, gente. E esse pessoal vem trazendo uma questão muito séria. Que tipo de igreja nós vamos ter nas próximas gerações? Ou, quando se fala em geração dentro da antropologia e da sociologia, nós estamos falando de 10 anos. Então, você pega que tipo de igreja vai ter década de 60, na década de 70. Olha, foi uma igreja que nós já vamos ver um pouquinho, uma igreja que bebeu dessas águas, dessa fabricação, desse fabricar, né, da espiritualidade. Então, quando você entra para essa questão, é muito sério isso. Tá? E aí é aquele momento assim que você precisa entender. Então, nesse momento, nesse estudo, vão surgir algumas pessoas. Tá? Esse Martin Niemöller, né, passou da paróquia luterana de Berlim, foi um dos primeiros a opor-se às tentativas do partido nazista a controlar a igreja. É ele que vai inspirar o Dietrich Bonhoeffer, né? O Bonhoeffer, como diz a voz SUS, né? E esse cara aqui ele vai dizer, gente, está errado. A igreja tem o seu papel, a política tem o seu papel, a ciência tem o seu papel, tá? Cada um tem o seu papel. Ele começa a dizer agora, e ele começa a trazer qual é o papel da igreja, tá? E ele vai trazer algumas tentativas, gente, que elas vão ser colocadas muito em evidência, principalmente por Körner, né, um cara que é o fundador o Cunningham, né, é o fundador da Jocum, e o Bill Bright, que é o idealizador do Cruzadas para Cristo, né, uma grande questão de evangelismo, né? As 4 leis espirituais, você é pecador, Jesus Cristo morreu na cruz, tá? E nós sempre usamos para pregar o evangelho, vem do Bill Bright. E o Bill Bright fala assim, olha, o erro da igreja foi se meter na política sem uma base bíblica e foi se meter na mídia sem base bíblica, ou seja, sem base bíblica, porque aí vem a corrupção. Nós já vamos falar sobre isso do rádio e da mídia ainda hoje, tá, gente?
Mas ele vai falar o seguinte: a igreja precisa voltar ao primeiro amor. Sabe qual que é o primeiro amor que ele fala? Em primeiro lugar, a igreja precisa voltar à escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical, para ele, tinha que ter ministério infantil, ministério de jovens, pegando adolescentes, e ministério de casais. Ele fala que essas três coisas eram fundamentais para solidificar uma igreja. E ele começa a falar assim: quando a igreja tiver isso, a igreja não vai cair em ideologias, a igreja não vai cair no fascismo dos homens. Tá? Por isso foi preso primeiro na prisão de Berlim, depois nos campos de concentração, e ele ficou, né? Ele foi um dos caras que foi liberto, né, gente? Pelo dia D, né? Ele foi uma das pessoas que foi liberto pelo dia D e foi fantástico. A história dele é fantástica. Esse cidadão nós já estudamos, né? Mas, desculpa, é o outro que não vou citar. O Paul Schneider, que foi preso em 1934 por pregar exclusivamente uma mensagem evangélica. E ele pregou isso no funeral de um membro da juventude nazista. Tá? E ele era também um cara que trabalhou com o, o antecessor que nós acabamos de falar, e uma das propostas que ele vai dizer, gente, é exatamente isso. Ele começa a ensinar as igrejas, e as igrejas alemãs, depois vai influenciar a Holanda, depois vai influenciar a Itália, depois vai influenciar Londres, e por último França. Quando chega na França, demorou muito e o idealismo, as ideologias já tinham tomado conta. Por isso, talvez que a quebra do cristianismo começou na França e começou a se espalhar, isso já a partir de 2001, 2007 para cá, tá, gente? E é por isso que o islamismo tem crescido muito. Mas ele também foi um dos caras que pregou a volta ao evangelho. Ele tem uma mensagem: deixai a mim vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Tá? Então, imagina ele pregando isso, em vez de enaltecer, né, é, a questão ariana, ele vai falar que todos nós somos iguais, e ele vai usar esse exemplo de Jesus, e ele tem uma frase muito bacana, né, que Jesus foi o primeiro que fundou o ministério infantil nas igrejas, né, porque as sinagogas não tinham lugares, né, para as crianças, por isso que as crianças estavam chegando, e aí os discípulos: aqui não é lugar de criança. Jesus fala: não. Ele fala assim, tem uma mensagem que ele fala assim, que o primeiro a criar o ministério infantil foi Jesus, tá? E você vai ter também, que nós já falamos como é que surgiu o movimento, né? E esse aqui, né, que nós falamos, que eu achei que é o slide, que é o mais conhecido nosso, né, Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, como diz a avó Suzy, eu sempre vou falar isso, porque ela sempre me corrigia lá no aulão, tá, gente? Então foi o primeiro a convocar as igrejas alemãs a tomar uma atitude contra o governo, aprovado por leis, tá, quando começou a perseguição aos judeus. O que nós temos que ver hoje, gente, é assim: primeiro, o Dietrich ele foi radical. O Dietrich ele pregou uma milícia cristã, vou colocar nas linguagens de hoje, tá? Mas a 90% dos pastores pregou uma volta a jejum e oração. É o que nós estamos visto aqui, tá? Então, só que a nossa ideologia é tão forte, gente. Eu vou abrir um parênteses de uma situação atual. Tá? Eu participo de vários grupos de pastores e a discussão dentro dos grupos de pastores é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro convocou um dia de jejum, que seria hoje, né? E de repente, muitas igrejas, em vez de organizar para o jejum, o que elas ficaram fazendo? Elas ficaram discutindo se um presidente, né, que é católico ou é cristão, o que ele é, pode convocar. Quem podia convocar para jejum nacional era só o sacerdote. Nós não temos sacerdote. Quer dizer, essas coisas, gente, que às vezes nós perdemos muito mais tempo em discussão do que realmente avançar no que é forte. Então, a partir do estudo renovado das Escrituras, ele entendeu que, diante da opressão secular, a igreja precisava estar presente. Ou seja, ele é o cara que vai dizer o seguinte: olha, a igreja precisava viver uma graça da dispensação. O que é a graça da dispensação? É uma graça onde se entende o que aconteceu no Calvário. É ele o criador de um termo que é muito usado hoje. Veja só, ele criou isso aqui no campo de Auschwitz, tá? Provavelmente em 1944. O que ele criou? Graça barata. O que ele falava que a graça é barata? Ele começou a ver as igrejas até fascinada, né? Porque o que Hitler fazia? Ó, se vocês estiverem do meu lado, eu vou construir um belo templo aqui. Tá? Você não quer um belo templo? Você não quer alguma coisa?
Então, você vê que, de repente, o Dietrich começou a gente, se vocês estão se vendendo por tijolo. Esse termo, que até hoje é usado, e culturalmente nós usamos em épocas eleitorais, já viu isso? Ao pastor se vende por tijolos, né? Fazendo uma referência que ele se vendeu para um político X ou Y. Vem do Dietrich. O Dietrich fala assim, gente, vocês estão barateando a graça. E é ele que vai escrever um artigo, e ele tem um livro chamado Discipulado, que ele foi reeditado há 2 anos atrás, tamanhas verdades que existem nesse livro, que ele escreveu lá no campo de Auschwitz, onde ele fala, se as igrejas não tomarem cuidado, as igrejas vão cair num evangelho que vai fazer bem aos ouvidos, a igreja vai se preocupar com o mercado, como se fosse um mercado onde o cara vai entrar e vai escolher o que ele quer, a igreja vai cair num erro grandiosíssimo, que é um erro de pregar de acordo com o freguês. Tá? Que é todos os sistemas que nós ouvimos hoje vem desse cidadão aí. E essa irmã, a Corrier, a Vossur nós já conversamos muito sobre ela quando eu dava carona, a Vossur já leu o livro, né? Refúgio Secreto, que é da editora Betânia, foi editado em português lá em Belo Horizonte, né? Então, é a história dessa senhora que guardou a Conceição, paz, Deus abençoe, que guardou muitos judeus no seu sótão. Então, ela ficou famosa, inclusive, ela vai receber uma medalha, né? Agora, sobre aqueles. Eu não sei se eu cheguei a escrever aqui, tá, gente? Mas ela recebe uma medalha para o campo de concentração. Não, eu não coloquei aqui, mas ela recebeu uma medalha há pouco tempo, e nessa medalha ela é reconhecida como uma das pessoas que amaram, né, e amam os judeus. Então, aqui começa um movimento muito bom por parte da igreja. A igreja começa a responder na tentativa de esvaziar a influência da igreja evangélica. O governo comunista da República Democrática da Alemanha fundou instituições para jovens, com a finalidade de doutriná-los numa cosmovisão ateísta. Gente, a maneira ou modus operandi, tá? A avó tem um livro, deve ter mesmo. Refúgio Secreto, um excelente livro que conta a biografia dessa mulher quando ela ficou escondendo os judeus no seu sótão, tá? Então, a situação, o modus operandi, tá, do movimento nazista é o mesmo das ideologias de hoje. O que Hitler sacou? Por isso que eu falo, se Hitler foi usado pelo demônio, o demônio está solto hoje. Olha, já que nós não conseguimos pegar os velhos, eles já estão com a mentalidade formada, então vamos pegar os jovens. Vamos doutrinar os jovens. Como que nós vamos doutrinar os jovens? Vamos entrar nas escolas, vamos tomar conta das escolas e vamos fazer da escola a nossa igreja, tá? Só que aí vai surgir um movimento dentro das escolas, que mais tarde vai vir para os Estados Unidos, vai receber o nome de ABU, Aliança Bíblica Universitária. E o tema de origem é a partir de nós. Então, eles falaram assim, já que esse movimento nazista quer, a partir dos jovens, mudar e trazer o ateísmo e trazer uma visão secular, tá? Então, a partir de nós vamos mudar. E aqui houve um posicionamento muito grande, gente, dos jovens. Eu não sabia que tinha filme, não, que bom, dos jovens, né? Sobre essa questão e esse movimento. Então, os ensinamentos do Evangelho a respeito de Israel contradiziam a atitude antissemita dos nazistas. Por isso, exemplares do popular livro da doutrina de James Talmage, Regra de Fé, foram confiscados. Em certa cidade, a polícia rasgou todos os hinos que se referiam a temas dos inários da igreja. Então aí começa uma perseguição, essa perseguição vai para a Itália, depois vai para a Espanha, depois vai para Portugal. Ela não acontece no primeiro momento na Inglaterra, por causa da força dos anglicanos, e não acontece na França, que a França fica neutra. Só que, olha que engraçado, né? Esses dois países, principalmente a França e a Inglaterra, ela se torna um prato cheio para receber toda a força islâmica como existe hoje. É mais ou menos assim, esse muro, não existe neutralidade. Eu estou em cima do muro, eu não vou me posicionar. Não existe neutralidade. É como se tiver. Deixa eu desligar o meu negocinho que está muito barulhinho aqui. É como se a mensagem fosse o seguinte: olha, não existe neutralidade. Se você está dizendo para mim
que você está em cima do muro, esqueça, não existe em cima do muro. Tá? Eu gosto muito, né, acho que foi John Stott, né, ele escreveu assim, eu já usei essa frase em alguma mensagem, as pessoas se esqueceram que esse muro tem dono. O John Stott é um britânico. Ele viu que Europa, ou principalmente Inglaterra e França, que ficaram em cima do muro, acabaram caindo na ideologia islâmica, como é hoje, do ateísmo também. Então, é muito sério. Esse cidadão ele começa a pregar, muito, muito sério. Então, em 1910, 1915, tá? É lançada essa obra. Essa obra foi reeditada há questão de 5 anos atrás, chamada Os Fundamentos. Vale a pena, viu, gente, ter esse livro. Eu tenho ele, está empacotado, mas eu tenho ele. Já li ele várias vezes. Essa é uma obra assim escrita não por um autor, são vários teólogos cristãos sérios se reuniram e eles levaram 5 anos, cada um escreveu uma parte dessa obra. Ele é chamado a proposta da nova ortodoxia. Se vamos colocar em outras palavras, a proposta de voltar ao primeiro amor. Essa obra vai fazer toda uma diferença. E aqui, gente, eu vou começar a dar datas por causa do nosso tempo, mas são datas importantes dessa visão dentro da geopolítica. Em 1921 começa a transmissão de rádio. O rádio tinha apenas 2 meses de idade. A empresa Westinghouse, famosa hoje por fabricar geladeiras, né, máquinas de lavar louça, roupa, etc., né, anunciou em 1920, ela fez a primeira apresentação, meia divulgação, né? E em 1991 começa realmente a ser forte. E aí começa uma coisa fantástica. Os primeiros ouvintes usavam aparelho primitivo, feito em casa, mas agora o Westinghouse vendia muitos aparelhos. E aí um pastor teve uma ideia. Tá? Por que nós não vamos fazer, o dono do muro é Satanás, exatamente isso. Por que nós vamos fazer o nosso culto usando... Essa é uma foto, tá? Tirada, pelo menos das pesquisas que eu fiz, é a foto original da primeira transmissão que se houve. Então, diante da busca frenética por programa, aquela estação de rádio decidiu transmitir um culto de uma igreja. Porque, olha só, todo mundo queria alguma coisa. Essa foto que é a mesma, vista de um outro ângulo, né? Qual que era a questão, gente? Precisava de programas. E aí, o dono da rádio falou assim, pô, peraí, mas o que está acontecendo agora? No domingo não tem nada que fazer, não tem nada que fazer. Pegou todo esse maquinário e foi para uma igreja. E aí levaram e transmitiram o primeiro culto. Aí nasceu, né, os cultos, ou a ideia de você também usar as plataformas midiáticas para levar o evangelho. Então, na área de Chicago, o pregador Paul Heider, esse cara é famoso, gente. Ele vai levar uma nova visão. Ele é considerado o primeiro midiático da história, mas na época que não se vendia, tá? Levou um quarteto de metais para um estúdio no telhado de uma casa. Os Beatles vão repetir essa cena em 1970, tá bom? E em 1993, o YouTube vai repetir essa cena também, que é tocar em cima de um telhado. Mas o primeiro que teve essa ideia foi isso aqui, ele levou todos os instrumentos, e essa frase ficou gravada na história, por isso que eu coloquei de vermelho aqui. Apronte-se e aponte seus instrumentos para esse buraco aqui, que era o microfone, né? Ele fez uma caixa grande com um microfone enorme. Então, e disse para o Teco, quando eu tocar e der o sinal para tocar, vocês tocam. Tá? Então, foi de improviso, aí surgiu, por isso que os Beatles, quando tocou no telhado, ele tocou a famosa música Callback, né? Que uns falam que foi para Yoko Ono, né? Volte para trás, sei lá, mas enfim. Mas às vezes nós vemos coisas acontecendo hoje e esquecemos que alguém já tinha feito. Né? Salomão fala que nada de novo existe debaixo da terra, ou seja, tudo acontece. Esse talvez seja o cara mais famoso, tá, gente? É o Bill Sunday. Né? O nome dele era Billy Sunday mesmo. O pessoal até brincava, achava que era um codinome, né? Porque ele começou a fazer muitos cultos, né? Só que ele começou ele foi o primeiro, gente, que não levou o culto em si como entretenimento, mas ele começou a pregar. Aí ele colocava aquele radinho assim, dizia assim que ele só deixava do lado assim, uma canequinha de água e pregava, e pregava. E ele começou a pregar contra o mundanismo, uma chamada a santidade. E é interessante você ver o que aconteceu na igreja em 1920,
27 até 1950 é oriundo desse cidadão aqui. Quase todos os livros de santidade que nós temos, de busca de posicionamento, essa frase que eu tanto uso, é oriundo desse cidadão aqui. Então, não é a mídia que é errada, não é a política que é errada, não é a televisão que é errada, é quem está usando que é errado. Tá? Então, nós precisamos fazer o entendimento disso, nós precisamos compreender isso. Tá? Desse modo, o surgimento das rádios cristãs foi um acontecimento precursor dos movimentos evangélicos da década de 30 até a década de 40. E as emissoras de televisão cristãs se expandiram a partir das rádios cristãs e a transmissão religiosa tornou-se um grande negócio. O problema todo é que, infelizmente, começou a dar lucro. E até hoje, tem duas coisas que nós precisamos entender aí, tá, gente? Tem a questão real, exemplo, vou dar um exemplo, é para vocês. Tá? Se eu quiser hoje chegar numa televisão, fazer um programa evangélico, falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, mesmo que o cara da TV seja cristão, ele tem toda uma operação por detrás. Então, os cameramans, pagar plataforma, tem que pagar para a Anatel, tem que enfim, ele tem uma gama de despesas, então ele não pode simplesmente colocar um programa gratuitamente, ele tem que ter. E aí faz-se uso dois meios, ou patrocinadores, ou a pessoa faz apelo. Então, quando eu vejo alguém criticando um pastor X ou Y pedindo dinheiro, eu falo assim, olha, então é melhor ele sair da TV. Não, eu escuto ele sempre. Então, você abençoa ele, porque se você escuta ele sempre, ele tem um custo. É claro, gente, que houve exagero. É claro que o poder corrompe. Abraham Lincoln, eu estava hoje de manhã conversando com a Anja sobre algumas coisas que eu tenho lido, e eu falei assim, Abraham Lincoln tem uma frase, né, que nós só conhecemos o final dela, mas ele fala assim, ó, vocês que um dia vão querer ocupar aqui onde eu estou, vocês venham com o coração temente a Deus, porque senão vocês serão corrompidos, porque o poder corrompe. Tá? Você se acha o dono das coisas, né? Tem um presidente americano, não sei exatamente o nome dele, me vem, Eisenhower, né? Foi ele até que participou lá da questão da guerra, né? E ele tem uma frase bacana que uma hora um dos funcionários da Casa Branca entra e pegou ele lavando as meias. Aí o cara fala assim, presidente, nós temos lavanderia, nós temos pessoas para fazer isso, você não precisa fazer isso. Ele fala, não, eu faço questão de lavar as minhas meias para eu nunca esquecer de onde que eu saí e para onde eu posso voltar. Senão eu vou voltar com essa mentalidade de ter tudo à minha disposição e não vai funcionar. Então é uma questão muito bacana. Em 1948, gente, é criado o Conselho Mundial das Igrejas. Esse Conselho Mundial das Igrejas hoje está corrompido. Tá? Sempre que houver dois ou três unidos, existe uma grande possibilidade de você ter 4 ou 5 opiniões. Essa é uma frase minha, tirada de uma ideia de um livro que eu terminei de ler também. Tá? Um parênteses, gente, eu comecei a ler a história dos povo judeu que foi expulso de Recife. Saiu a questão agora, uma tese de doutorado, o cara levou não sei quantos anos pesquisando, foi para Lisboa, pesquisou e ele transformou isso em livro. Livro fantástico de história, tem na plataforma Kindle, lá muito mais baratinho. Então, se alguém tem o Kindle, né, e quiser comprar e gostar de história, é um excelente livro para se conhecer o que realmente aconteceu. Voltando aqui, esse conselho, por que eu lembrei disso? Porque esse conselho, ele poderia ter ajudado muitos judeus. Só que esse conselho foi influenciado por um pensamento antissemitismo, gente. É isso que nós precisamos entender. Eu não sei se vocês sabem, tem pastores em pleno século atual, que fala que o Velho Testamento é dos judeus. Então, nós não precisaríamos nem ler o Velho Testamento, não há necessidade de lermos o Velho Testamento. Nós precisamos ficar só com o Novo Testamento, e o Novo Testamento é da igreja. Outros dizem o seguinte, não, o Velho Testamento era dos judeus, os judeus não aceitaram, nós aceitamos, então o judeu não tem mais nada a ver. Esse antissemitismo, eu mesmo tenho pastor aqui no Brasil que eles brincam comigo, ô Sila, você ainda é apaixonado por Israel, que besteira, que loucura, enfim. Esse movimento, esse Conselho Mundial que nasce com uma proposta fantástica pós-Segunda Guerra Mundial, vocês vão saber que muitas coisas estão se formando, a questão geopolítica, a formação da ONU,
do Conselho das Nações, a OPEP vai nascer, já dar os primeiros passos aqui. Então, todo mundo estava criando seus conselhos, a igreja também quis montar o seu conselho, mas infelizmente ela foi infiltrada, tá bom? Aí nasce, gente, já em 1949, olha que essa aqui foi a primeira tenda, primeiro lugar que ele pregou, Billy Graham. Aí nascem os pregadores, Cruzada Billy Graham em Los Angeles. Vocês ficariam maravilhados, é uma frase do jornalista, vocês ficariam maravilhados se pudesse ter visto aquela grande tenda montada ontem à tarde, com 6.100 pessoas e várias centenas que foram dispensadas porque não tinha mais espaço. Além de grande número de pessoas caminhando pelos corredores, vinham de todas as direções e aceitavam a Jesus como Senhor e Salvador. Essa foi a primeira mensagem, né, do Billy Graham. Ele começou aqui. É interessante a história, né? Já que vocês não me querem deixar pregar, eu vou pregar nas ruas, tá? Filho mais velho de um fazendeiro cristão especializado em laticínio. Ele não tinha formação nenhuma, mas Deus deu a formação, né? Converteu uma reunião promovida por Mordecai Han. Esse Mordecai, gente, é um judeu messiânico. É muito bacana a história dele. Eu não quis colocar aqui ainda, tá? Então, sua paixão pelo beisebol transferiu-se para a salvação de alma. Ele queria ser jogador de beisebol, todo mundo achava que era ser jogador de beisebol, e aos 22 anos ele foi ordenado batista, né? Isa, quem pegou o Billy Graham, então, já está na fila da vacina da primeira dose, hein? Que já está chegando lá, entendeu? E nós temos a partir de 1960, gente, coisa que nós vamos estudar a aula que vem. E aí nós encerramos, tá? Nós vamos estudar esse movimento aqui carismático, como é que ele surgiu, qual foi a proposta, como é que vai influenciar as igrejas, ainda como é que é a ideologia do sex, drug e rock and roll. Então você vai ter nos Estados Unidos a busca, né, de uma vida liberta, uma vida sem retaliações. A palavra da moda era sem castrações. Você vai ter a Europa vivendo uma revolução estudantil. Você vai ter o casamento do ano, né, o casamento modelo do Sartre com a esposa dele, que eles eram casados, cada um tinha suas casas, viviam separados e cada um tinha os seus amantes. Então, essa proposta toda que vai acontecendo começa a querer influenciar e vai influenciar a igreja, mas ao mesmo tempo vão surgir um grupo sério, um grupo que fica no meio termo e um grupo que cai do outro lado. Então, hoje no Brasil nós temos pessoas sérias, entendo bem o que é ser sérias, que eu quero dizer pessoas que têm credibilidade, no sentido de serem muitos seguidores. Tem um pastor que tem milhões de seguidores, tá? E ele pregou o seguinte, ele falou assim, olha, eu quero que vocês entendam que Deus não vai ficar na porta dos céus olhando a genitália, tá? Se é homem ou se é mulher. A porta do céu está aberta para todos. Não importa a sua ideologia de gênero, não importa como você vive a sua vida. E é um pastor sério que está pregando e muitas pessoas comentando, muitas pessoas dizendo, nossa, esclarecedor. E aí ele está ganhando fama. Eu não vou dizer aqui, até porque é uma questão antiética. Como nós temos um outro pastor pregando sobre regressão, que às vezes você precisa voltar lá na cruz, regredindo, e olhar para a cruz no momento do martírio de Jesus e pedir perdão dos teus pecados. Aí você olha assim, mas pastor, isso é loucura. Não, não é loucura, gente. Isso é ideologia ou cosmovisão. Então, essas coisas todas vão acontecendo e elas vão influenciando o meu e o seu comportamento. Mas em nome de Jesus, o meu, nem o teu, nem o nosso não será influenciado. E nem tem nada. Agora nós vemos que nem Falcão, no meu não. Em nome de Jesus, não, 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 não. Tá bom? Amado, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal. Hoje nós estaremos à noite, né, pregando ao vivo aqui. Que Deus abençoe. Isa, eu vou te mandar um recadinho agora no WhatsApp, tá bom? Que Deus seja conosco, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.